Está começando mais uma aula fantástica aqui do Mr. Speak English, nessa série ambiciosa e incrível que é ensinando inglês gratuito todos os dias aqui no YouTube às 2 horas da tarde, para que você saia do básico. Não estou prometendo fluência, não estou prometendo que você vai conseguir se comunicar perfeitamente em poucos meses, mas que a gente consiga ter uma base legal para sair do básico. Aula de número 0011. Terças-feiras, na nossa proposta pedagógica de curso, a gente vai trabalhar com drilling, tá bom? Ou simplesmente nós vamos pegar um único exercício e praticar aquele exercício à exaustão. É essa a ideia. A gente tem que pegar uma coisa, uma caixinha e repeti-la, tá? Isso é parte de um processo pedagógico, não é o processo pedagógico em si, tá bom? Muitos métodos, alguns até clássicos, em grandes momentos usavam esse tal de drilling, tá? Como única forma do aprendizado. É bacana, é legal, é uma das ferramentas, mas é só parte dela. Eu acho que ela funciona muito melhor, essa ideia de drilling, quando a gente tem algo em particular para observar. Por exemplo, aqui, prepositions. Meu Deus, isso causa uma confusão danada, tá? Básico, intermediário, avançado, beginner, elementary, a nomenclatura que você quiser usar, upper, intermediate, advanced, né? O que você quiser usar. Às vezes, muita gente do avançado também vai sofrer com as tais das preposições, tá? Porque são muitas, tá bom? São muitas. Quais que eu tenho que dominar primeiro? In, at, on. Não primeiro, linearmente, mas de maneira geral, se você dominar bem essas três, já consegue se virar um pouquinho ali, não apanha tanto, beleza? Então aqui, este site fantástico, maravilhoso, que salva a vida de muitos teachers Brasil afora, que chama Games to Learn English. É very simple, very simple. O que vocês vão fazer? Vão entrar nesse site aí, Games to Learn English, e vão clicar no joguinho, no recurso pedagógico, Prepositions. Prepositions. Direto e reto, vamos começar, pessoal. Meia horinha, ó, start. Tá? Start é o verbo começar, iniciar. Put the tissues on the sofa. Só repete. Put the tissues on the sofa. Put the tissues on the sofa. Vai repetindo. Put the tissues on the sofa. Terceira vez. Put the tissues on the sofa. Put the tissues on the sofa. Vai pegar aqui, ó, o objeto, vai arrastar até o lugar que está descrito pela preposição e pela frase. Put the tissues on the sofa. Pegue os lencinhos e coloque sobre o sofá. Put the lamp between the sofa and chair. Repete. Put the lamp between the sofa and chair. Mais uma vez. Put the lamp between the sofa and chair. Repetiu? Put the lamp between the sofa and chair. Vai tentando aqui os objetos, ó. Coloque a lâmpada entre o sofá e a poltrona, o sofá e a cadeira, né? Nesse caso, poltrona. Put the keys on the table. Repete. Put the keys on the table. Mais uma vez. Put the keys on the table. Mais uma vez. Put the keys on the table. Put the keys on the table. É drilling, tá, pessoal? Esse é um exercício específico de repetição. Não se aprende inglês só com isso, né? Não se aprende inglês só repetindo a mesma coisa todas as vezes. Mas aqui eu acho que é um bom exercício, por exemplo, para fixar preposições. Por exemplo. Put the books above the sofa. Repeat. Put the books above the sofa. Once again. Put the books above the sofa. Coloque os livros acima do sofá. Put the plant next to the coffee table. Again. Put the plant next to the coffee table. Repete aí mais uma vez. Put the plant next to the coffee table. Coloque, posicione a planta próximo à mesa central, a mesa do café. Coffee table, mesa central, mesa de apoio. Put the cushion on the chair. Repete. Put the cushion on the chair. Repete mais uma vez. Put the cushion on the chair. Coloque a almofada na poltrona, sobre a poltrona. Put the bag on the right of the chair.
Repete. Put the bag on the right of the chair. Mais uma vez. Put the bag on the right of the chair. Put the bag on the right of the chair. Coloque a mochila ao lado direito da poltrona. Put the candle on the left of the sofa. Put the candle on the left of the sofa. Posicione ou coloque a vela ao lado esquerdo do sofá. Put the picture above the chair. Repete. Put the picture above the chair. Posicione ou coloque o quadro acima da poltrona. Put the remote under the sofa. Repete. Put the remote under the sofa. Posicione e coloque o controle remoto embaixo do sofá. Put the newspaper on the table. Repete. Put the newspaper on the table. Mais uma vez. Put the newspaper on the table. Put the newspaper on the table. Put the cat under the table. Repete. Put the cat under the table. Última vez. Put the cat under the table. Coloque o gato embaixo da mesa. Ok? Round. Put them- Então vamos voltar aqui, ó. Review. Tá? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai prestar atenção nos objetos agora, né? E vai tentar posicioná-los. Então, por exemplo, a gente tem aqui computer ou monitor e a gente tem o objeto aqui candle, tá? Um está em relação ao outro. Qual preposição que será que é esta? Será que é em frente, abaixo, acima, próximo, à direita? Então aqui a gente tem duas opções. A vela está à direita do computador ou a vela está próxima ao computador. A gente pode tentar next to. O nosso objetivo aqui é só preposição. É só essa palavrinha que vai indicar posição, lugar ou movimento na frase aqui, ó, né? Então, onde que está? Né? Em que lugar está? Vai dar essa ideia da palavra preposição aí, preposition. Vai localizar, direcionar, posicionar. É isso, tá? Dessa maneira mais simplificada, preposition. Então aqui, pode ser next to. A vela está próxima ao monitor. Não está à frente, nem atrás, nem acima, nem abaixo. Está próximo e no lado direito. Então a gente tem next to or on the right of. Qual será que é? The candle is next to the TV. Então era próximo. Repara que aqui next to, próximo a, em relação a, perto de. Frase completa. The candle is next to the TV. Você, repete aí. The candle is next to the TV. The candle is next to the TV. The candle is next to the TV. O importante aqui é observar prepositions. Ó. Então, próximo a, perto de, next to. Nosso objetivo não é aquisição de vocabulário, não é mais a preposição. Tá bom? Fechou aqui? Próximo. Opa! Então, mesmo objeto de referência, TV, tá? Agora a gente tem um outro objeto aqui que é lamp. Lamp. Tá? Letra P e letra B depois do M é mudo, tá? Então, por exemplo, bomba. Não falei a palavra proibida, né? Vai tomar strike o vídeo, mas já passou um minuto, não tem problema. Bomba, por exemplo, é bomb, né? Então aqui, lâmpada, lamp, tá? Não sei se tem IA para reconhecer, mas é uma aula de inglês, tá? Inteligência artificial. Então a letra B e a letra P no inglês, depois da letra M, geralmente não pronuncia, tá? Então, por exemplo, túmulo, tumba, né? O pessoal fala tomb raider, né? Tomb Raider, tomb. Você não pronuncia o B, tá? Tomb Raider. Estraguei sua infância, né? Tá? Então aqui, ó, lamp. Aqui a gente tem duas opções de preposition. On the right of or next to the TV. Pode ser provavelmente uma dessas duas. On the right of, tá? Então essa aqui é um pouquinho mais longa, ó. A lâmpada, o abajur, né? No caso aqui, lâmpada de pé. Então, the lamp is, é singular, né? The lamp, a gente pode trocar pelo pronome it. It is. Ou the lamp is.
Repare então, à direita de, à direita em relação a. On the right of the TV. Repete 3 vezes, bem devagar, para pegar, ó. The lamp is on the right of the TV. Dá uma aceleradinha. The lamp is on the right of the TV. Acelera. The lamp is on the right of the TV. The lamp is on the right of the TV. Beleza? Fechou aqui? Próxima. Opa. Plan. Plan. Lembra aquela ideia dos nossos cognates? São palavrinhas que se parecem muito, né? Elas têm a mesma raiz, a mesma origem, às vezes às vezes a mesma origem, o mesmo significado, ortografia, muito próximo essas coisas, né? Então, por exemplo, planta, no inglês é plant, só sem a letra A, mas é muito parecido, né? Um cognate, um cognato. Então, plant. Então, aqui a gente tem duas opções. Então, ela pode estar provavelmente atrás da TV, né? Porque diminuiu o vasinho. Pode estar ao lado esquerdo da TV. Ou próximo à TV. Então, next to, que a gente aprendeu na primeira vez, next to. Pode estar também behind the TV. Acho que não é behind, tá? Acho que é next to. Ou on the left of the. À esquerda de. À esquerda em relação ao objeto central, televisão. Então, temos duas opções, next to the TV or on the left of the TV. The plant is on the left of the TV. The plant is next to the TV. Ou talvez behind, mas acho que não é behind, não. On the left. Então, repete 3 vezes bem devagarinho. A primeira vez bem lá. The plant is on the left of the TV. Dá uma aceleradinha. The plant is on the left of the TV. Acelera mais ainda. The plant is on the left of the TV. Última vez. The plant is on the left of the TV. Foi? Boa. Próximo. E vamos lá. Prepositions, tá? Tem dos dois lados aqui. A gente pode colocar music box, or speakers, tá? São aqui os monitores, os falantes, né? Da onde sai o som. Então, o som, os falantes de som, as caixas de som estão ao lado da TV. Ou a TV está no meio dos speakers, tá? Então, a gente tem essas opções. Eu poderia falar, né? Eu não sei qual que é o objeto central aqui, mas eu poderia falar The TV is between the speakers. Entre dois objetos, A e B, a preposição é between. Talvez seja between, então ó, the TV is between the speakers. Ou talvez os speakers, né, os boomboxes estejam ao lado da televisão. Vamos ver aqui qual que é. É between, tá? Então agora o objeto de referência A e B são os speakers, tá? São os falantes, as caixinhas de som. Então a TV está entre eles. Repara que entre, nesse caso aqui, dois objetos, A e B é between. Between. Essa não é cognato, né? Não dá para adivinhar também. The TV is between the speakers. Mesma ideia. Vai falando devagarinho aí, ó. The TV is between the speakers. Agora que eu reparei, eu tô bem escuro, né, pessoal? Vamos botar uma luz aqui. Iluminação nota 0, mas não tem problema. O objetivo aqui é aprender inglês e a gente vai melhorando aos poucos. Vamos lá. Então, ó. The TV is between the speakers. The TV is between the speakers. Acelera. The TV is between the speakers. The TV is between the speakers. The TV is between the speakers. Beleza? Vai que vai. Fechou? Próximo. Opa, então objeto de referência acho que continua sendo a TV e agora a gente tem um relógio acima da televisão, em cima da televisão, né? Aqui então provavelmente é above, 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 above. A gente tinha aprendido em algum momento aqui, não vou lembrar qual aula específica, eu falei sobre a tal da regrinha do silent E, né? Para as crianças deliciosamente conhecida como Magic E, o E mágico. Magic E, Magic E. Tem até musiquinha e tal, etc, tá?
O silent E or magic E diz o seguinte, né, a regra básica geral. O inglês tem 5 vogais verdadeiras, longas, né, mais o Y que você pode considerar uma semivogal. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Tá? Esses são os sons nativos, muito entre aspas, são os sons longos, verdadeiros das vogais. A, E, I, O, U. E aí, o som das vogais vai mudar nas palavras, né? Então, por exemplo, maçã é apple e não apple, né? Apple. Mas existe uma coisa, uma regrinha que funciona bem no inglês, que é o tal do silent E, or magic E, que vocês já devem ter reparado, que o inglês não tem cedilha, circunflexo, né, trema, ele não tem essa acentuação, não tem esses acentos, né? Então como que eles diferenciam pronúncia? Por exemplo, com a regrinha do silent E, por exemplo, com word stress também, que é outra coisa sempre muito importante que eu vivo falando aqui, word stress, word stress, word stress, né? Então você vai saber a pronúncia mais ou menos por essas coisas. Só que existem 3 exceções para essa regrinha do magic mais comuns, tem mais exceções, mas essa é uma delas, ó, above. A regrinha diria que se a palavra termina na letra E, então a vogal verdadeira da palavra é a longa, né? Então seria, pela regrinha seria above e não above, mas essa é uma exceção. Igual, por exemplo, love, né? A palavra termina em E, então tecnicamente a vogal principal deveria ser vogal longa verdadeira, ou o som deveria ser love, mas é uma exceção, love, love. Aqui é a mesma coisa, above, above. O pessoal adora falar above, né? Mas é above também. Certo? O que está acima? The clock is above the TV. Provavelmente, né? The clock is above the TV. Repete aí. The clock is above the TV. The clock is above the TV. E olha porque é importante se já fazer essas conexões fonéticas, né? Is above. Above the TV. Evita aquele izinho de ruído no final, clock, né? Não tem i aqui, é clock, clock, clock. The clock is, não the clocky is, né? Clock. Perfect, pretty good. Let's keep it up, let's continue. Opa, continua o objeto de referência TV, agora que tá aqui, ó. Então, provavelmente, da ideia de superfície de contato. A TV está a TV está sobre, né? Então, provavelmente aqui, on, vai ser a preposição on. The TV is on the shelf. The TV is on the furniture. The TV is on the table. O famoso the book is on the table. Ele aconteceria em algum momento do seu aprendizado, e aqui está. The book is on the table. The TV is on the table, tá? On dessa ideia de que algo está numa superfície de contato, numa plataforma de contato, tá? Preposições aqui de espaço, né? Então, por exemplo, se essa caneta, esse marker, né, colocar aqui, ó, na minha mão, né, pode ser in my hand, mas também pode ser na palma da minha mão, on my hand. Se tiver em contato comigo, on, né, tocando assim, on, pode ser no teto também. Então, essa preposição dá essa ideia aí. Então, provavelmente aqui é on or above, mas como está em contato, eu vou colocar on, tá? Ou, né, nesse caso aqui está referenciando os livros. Se fosse a televisão, the TV is on the table. No caso, está referenciando os livros. Como eles não estão em contato, eu vou usar under, tá? The books are under the TV. The books are under the TV. Perfect. Pretty good. Next one. Tá. The remote is on the TV. On top of the TV. The remote is on the TV, tá? On, né? Aquela ideia de contato, né? Ó, tipo assim, ó. Hello, então assim, ó. Above. The marker is above. The marker is above. The marker is above the microphone. Above. On. Above. On. Above. On. Got it? Tá? On geralmente vai dar essa ideia de contato, plataforma, superfície. The remote is on the TV. Tá bom? E vamos que vamos. Fechou aqui? Próximo. Opa, o gatinho tá atrás, tá? The cat is behind. The cat is behind the TV. Provavelmente é isso? Perfeito. Então repete aí. The cat is behind the TV. The cat is behind the TV. Letra D, letra T,
o som da letra D, o som da letra T, muito próximo, muito parecido no inglês. Nós vamos conectar aqui. Ideia que eu falo desde o começo, né? Você pode ser super básico, super elementar, nada impede você de aprender Connected Speech no seu primeiro mês de aula. Sim, os sons se juntam no inglês, sabia? E se juntam toda hora. Então é importante que você aprenda desde já. O som da letra D e o som da letra T, quando estão pertinhos, assim, é muito próximo, né? Não tem muito como diferenciar às vezes, então vai conectar. Então, ao invés de falar behind the, você vai falar behind the. Pronto, já juntou, já fala mais rápido, já tem um bloco aí, né? Aqui também não é catchy, é cat. The cat is behind the TV. The cat is behind the TV. Fechou? Próximo. Dog, cachorrinho, né? Dog, tá? Se fosse gatinho bebezinho, kitty. Se fosse cachorrinho pequenininho, puppy, bebê, puppy. Aqui eu vou supor que é dog, tá? Dog. Ele está na frente da TV, né? In front of. Tá? Esse OF que tem som de V, parece um F tomando choque, né? Of, in front of, tá? O cachorro está na frente da televisão, o cachorro está in front of the TV. The dog is in front of the TV. Provavelmente isso, tá? Exato, ó. The dog is in front of the TV. In front of. Tá? E aí vem aquela ideia de chunking, né? Também, outra chave do sucesso do meu método é que você aprenda com blocos, tá? Connected Speech, Word Stress, Literacy, Chunking, todas essas coisas que os cursos às vezes não ensinam. Eu tô sendo bonzinho, quase nunca ensina não, né? Chunking, não vejo não, tá? Connected Speech lá para avançado, tá? Então essa ideia ela pode e deve ser ensinada já no começo. Então aqui você vai juntar tudo como se fosse uma palavra só daqui para frente. Porque na maioria das vezes, nas ocasiões em que você usar, provavelmente vai usar dessa forma. In front of, in front of. In front of. Tem até a redução, a contração, né? In front of. That's in front of you. Ah, então aqui, ó, in front of é um bloco, é um chunk. Você vai sempre usar, sempre não, mas na maioria das vezes você vai usar dessa forma, in front of, tá? Então já aprende os três juntos. O cachorro está à frente da televisão. O cachorro está na frente da televisão. The dog is in front of the TV. The dog is in front of the TV. Fechou aqui? Próximo. Cachorro, caixa. Onde que ele está? Dentro da caixa. In. Contido, cercado, limite, por exemplo, se você tiver uma fronteira, se tiver um limite municipal, estadual, o território, tudo que for a ideia de uma linha que contém um objeto ou uma caixa, algo tridimensional contendo um objeto, a preposição é in. Então aqui provavelmente é the dog is in the box. Perfeito. The dog is in the box. Conexão fonética aqui, is in the box, né? Mudou o som do S, virou meio que um Z. The dog is in the box, né? Por que não é on the box, tá? Porque ele está contido, ele está dentro dela. Então tem um espaço, né, descrito aqui, um espaço confinado, um espaço com um volume mais ou menos conhecido, e o cachorro está dentro deste volume, deste limite, por isso que é in, tá? A ideia de in aqui nesse caso, preposição de espaço, a ideia de dentro, contido, neste caso. Tá? Lembrando que prepositions of time and space. As preposições você pode usar para tempo e espaço, tá? Então, por exemplo, in summer, no verão. Verão não é espaço, né? É um tempo, é uma ideia de tempo. Então, né, in June, né, no mês de junho também. Perfect. Opa! Tá, então aqui a gente tem bottom, mid and top. Bottom, mid and top. Para quem joga League of Legends aí já deve ter aprendido, né? Bot, mid, top, né? Bottom, mid, top. Provavelmente aqui o ratinho está na parte inferior, na prateleira inferior, bottom. The mouse, né? Então, ó, the mouse is on the bottom shelf. O ratinho está na prateleira inferior, né? Na prateleira mais abaixo. Se fosse acima, top. The rabbit is on the mid shelf. Né? The rabbit is on the mid shelf, or middle shelf, tá? Mas pode ser mid também. As
pessoas vão entender, mas aqui o melhor, como é didático, é middle. The rabbit is on the middle shelf. Por que não é in, né? On. Que, de novo, aquela ideia de superfície de contato, plataforma de contato. E por último, provavelmente top, né? The bird is on the top shelf. The bird is on the top shelf, tá? Então, de novo aqui, on, né? Dando aquela ideia de contato, superfície de contato, sobre, tocando, né? E não above, né? Aquela ideia que a gente trabalhou aqui. E top shelf, né? No andar superior da prateleira. Perfect, pretty good. E aí voltamos para candle, tá bom? Perfeito? Uma aula super bacana de prepositions aí. Com isso, eu aprendi prepositions? Não. Você não aprendeu prepositions só com isso. Você praticou. E essa que é a ideia de drilling. Tem muitas outras mais preposições. Tem muitas outras mais, tá? Você aprendeu algumas delas aqui, algumas legais. Você está iniciando o seu aprendizado, se você está acompanhando a minha série desde o começo aí, ensinando inglês gratuito todos os dias até que você saia do básico. Você está praticando e eu não espero que você seja fluente ou decore todas elas. A gente vai trabalhar muito com a ideia de educação espiralada, né? Vai reforçar, e 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 vai reforçar, até que você de fato tenha substância, tenha substrato para conseguir sair do básico. Perfeito? Inglês com Mr. Speak English, inglês de graça todos os dias aqui no YouTube para que você saia do básico. Terças-feiras a nossa proposta pedagógica aqui é a do drilling, né? Algum exercício de repetição, pode ser listen and repeat, pode ser um recurso pedagógico assim didático como esse, hoje foi bem prepositions, tá? Pode ser estruturação numa frase, né? Terceira pessoa do singular. He speaks, he works, he plays, he wants. Né? A gente pode trabalhar dessa forma também, mas é um exercício de repetição. Aprende só por repetição? Também não, tá? Você vai precisar de todo um sistema. Esse é um dos recursos que eu acho ser um recurso bem efetivo, bem prático nesse começo, para você começar a mecanizar, estruturar algumas das frases, mas também se você for colocado numa posição de conversation, né? Senta aí e conversa. Talvez o drilling já não funcione tão bem nesse começo. Então é um pouco de cada coisa que vai lhe ajudar aí nesse começo, para você se localizar, você se entender, tá? E é isso. Nos vemos numa próxima. Quarta-feira, salvo engano, aula de leitura. Até a próxima!